E aí? Então vamos lá então da sequência, dando uma sequência então do conteúdo visto aí na aula anterior, né? Então nós vimos o que na aula anterior? Nós vimos então 5 tipos de geometria, né? Então eu peguei aqui de novo para a gente relembrar, né? Então tem essa primeira aqui, ó, um CH4 que tem uma geometria tetraédrica, certo? Este NH3, né, uma geometria piramidal, né? Lembre que aqui em cima eu tenho os meus pares eletrônicos. Um BF3, né, não tem pares eletrônicos aqui, então aqui eu tenho uma geometria do tipo trigonal, certo? Um CL2, né, então aqui eu tenho uma geometria linear. E o exemplo da água, né, tem os pares eletrônicos aqui também, uma geometria angular. Então o que nós comentamos ali na aula passada? Bem, essa ligação aqui, ela tem, ó, essa ligação aqui, deixa eu pegar aqui um lápis aqui verde, né? Então, ó, esta ligação aqui, vou pegar um pincel maior, certo? Tem diferença de eletronegatividade. Então, este hidrogênio aqui é um delta mais, né? Este hidrogênio aqui é um delta mais. Este hidrogênio é um delta mais, né? Este hidrogênio aqui é um delta mais. Este carbono, ele é mais eletronegativo, então ele é um delta menos, né? Isso vale, por exemplo, né, para você colocar aqui no caso, ó, nitrogênio é um delta menos, né? Todos esses 3 hidrogênios aqui, né, serão delta mais, né? Delta mais para o primeiro hidrogênio, para o segundo e para o terceiro, né? Aqui, por exemplo, esse boro é um delta mais, certo? E todos estes flúors que estão aqui, né, ó, esses 3 flúors aqui, apresentam maior eletronegatividade, portanto delta menos. Neste exemplo aqui não temos quem é mais eletronegativo ou não, né? Então nesse caso aqui nós não representamos um delta, nem mais nem menos, né? E o exemplo da água, né? O oxigênio 6A, delta menos, e estes 2 hidrogênios que estão aqui, certo? Apresentam uma polaridade delta mais, né? Então o que nós comentamos na aula passada? Ora, se aqui eu tenho, vou pegar aqui de novo, veja só. Então veja só o que nós comentamos então da aula passada. Se nessa ligação aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo, quer dizer que essa é uma ligação polar. Se aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo, esta é uma ligação polar. Aqui eu tenho polo positivo e polo negativo, é uma ligação polar. Aqui eu não tenho polo positivo nem polo negativo, portanto a ligação é apolar. E aqui por último da água, né, ó, os 2 hidrogênios têm polos positivos. Então se eu tenho polo positivo aqui e polo negativo aqui, é uma ligação polar, né? O que nós vimos então da aula passada também, né? Quando eu tenho uma soma de vetores igual ao zero, né, eu tenho no caso uma molécula que é polar. Quando eu tenho uma soma de vetores que é diferente de zero, eu tenho uma molécula que é polar, certo? Então, ó, igual a zero, polar. Diferente de zero, ou melhor, igual a zero, molécula apolar. Diferente de zero, molécula polar. Então, vejam só, nesse primeiro exemplo aqui, né, ó, aqui no caso CH4, né, ó, é uma molécula apolar, certo? Neste outro exemplo aqui, ó, aqui, ó, né, ó, ClCl, né? É uma molécula apolar, certo? Nessa geometria trigonal aqui também, né, ó, não tem pares eletrônicos, então esses vetores se anulam, né? Lembra que eu tinha uma terceira força aqui, né, que era a resultante. Então é uma molécula apolar igual a zero. E nesses 2 exemplos aqui, ó, tanto do NH3, certo? E quanto do H2O, né? A presença aqui no caso de pares eletrônicos, cadê? Vamos pegar aqui, né, ó, a presença aqui, ó, de pares eletrônicos, né? Vou pegar aqui para o primeiro, ó, um aqui, outro aqui, certo? E aqui no nitrogênio também, né, ó, pares eletrônicos aqui, certo? A presença desses pares eletrônicos me dá alguma coisa que é diferente de zero. Então essa alguma coisa diferente de zero nada mais é do que uma soma de vetores diferente de zero, portanto, o H2O e o NH3, além de ligação polar, são moléculas polares, certo? Aí terminamos a aula comentando que no próximo vídeo, né, comentaríamos ali sobre as interações intermoleculares, né, que eu já deixei aqui citado, né? Então, quais são, então?
é uma interação íon-íon, uma interação íon-dipolo, certo? Uma interação dipolo-dipolo, outra interação dipolo-dipolo e outra interação dipolo instantâneo. Tem um D aqui, ó, mas não tem esse D, certo? Então, ó, é instantâneo. Deixa eu apagar essa letra aqui, está errado, certo? Vou fazer um O aqui mais ou menos, só para terminar aí a explicação, certo? Então, aqui nós temos um O. Cadê? Está aqui. Temos um O aqui, né, dipolo instantâneo, correto? Então, vejam só aqui. Vamos voltar para cá e vamos discutir então sobre essas interações, certo? Observem, pessoal, que eu tenho a interação aqui, ó, íon-íon, mais forte que a interação íon-dipolo, mais forte que esse dipolo-dipolo e mais forte que esse dipolo-dipolo. Bem, vou começar aqui falando sobre a diferença desse dipolo para a diferença desse dipolo. Esse dipolo aqui, ó, é uma ligação de hidrogênio. Esse dipolo aqui é uma força de Van der Waals, certo? Essa ligação de hidrogênio aqui acontece quando? Quando este hidrogênio ele se liga com alguém que é muito mais eletronegativo do que ele, certo? Ah, mas então a ligação de hidrogênio é toda vez que alguém se liga com o hidrogênio? Não. Se nós observarmos aqui, ó, este exemplo, certo? Ó, esse CH4, ele é uma ligação carbono e hidrogênio, mas ele não é um dipolo-dipolo ligação de hidrogênio. Por quê? Veja só, embora eu tenha uma eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, essa eletronegatividade do carbono aqui não é tão grande quanto você comparar, por exemplo, uma eletronegatividade entre estes dois aqui, né? Vou pegar, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma grande eletronegatividade, oxigênio e hidrogênio, certo? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, este é um exemplo de ligação de hidrogênio dipolo-dipolo. Este aqui também é um exemplo de ligação de hidrogênio dipolo-dipolo. Tanto o nitrogênio quanto o oxigênio são bem mais eletronegativos que o hidrogênio, o que não acontece tanto com esse primeiro exemplo aqui, que é o CH4. Então, vejam só, embora eu tenha ligações aqui com o hidrogênio, esta interação aqui não é chamada de dipolo-dipolo ligação de hidrogênio, mas sim dipolo-dipolo ou uma força de Van der Waals, né? Então vejam só, essa força de Van der Waals, ela é uma interação mais fraca que esse dipolo que acontece aqui no caso tanto da amônia e quanto da água, né? Portanto, esta interação dipolo-dipolo, força de ou ligação ligação de hidrogênio, certo? Ó, ligação de hidrogênio aqui, ligação de hidrogênio aqui. É mais forte que essa interação dipolo-dipolo, força de Van der Waals, né? Então, se pegar, por exemplo, um HF, né? Ó, um HF, por exemplo, flúor é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, neste caso aí, nós temos uma ligação de hidrogênio, certo? Ok? Então, vamos lá, então. Essa ligação de hidrogênio, né, lá na biologia, ela vem, chamamos ela de ligação peptídica ou pontes de hidrogênio, nada mais é do que o exemplo que nós temos aqui, né? Veja só, isso aqui, ó, é a típica ligação de hidrogênio, né? Ou, se vocês quiserem chamar também de ligação peptídica, né? Mas assim, de forma geral, é o oxigênio se ligando com o hidrogênio, onde esse oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então vejam só, a principal diferença seria esta daqui. Tá, mas assim, aí você vem, né, ó, você vai pegar um exemplo, né, deixa eu colocar aqui no canto aqui, ó, vamos colocar aqui um C, vamos colocar então, ó, um O, uma ligação dupla, C, uma ligação dupla novamente, e um oxigênio. Então, ó, veja só esse exemplo aqui, ó, CO2. Este CO2 aqui é uma ligação covalente, né, então eu tenho lá o carbono sendo mais ou menos eletronegativo, e o oxigênio sendo mais eletronegativo. Nesse caso aí eu tenho uma interação do tipo dipolo-dipolo. Bem, nesse caso aí é simples, né? Porque aí não tem nem hidrogênio se ligando aí com este CO2. Então nesse caso é uma interação do tipo Van der Waals, ok?
dipolo, van der Waals. Então, se pegarmos assim, qual delas é mais forte? A ligação de hidrogênio ou dipolo de van der Waals? A ligação de hidrogênio é um tanto mais forte, certo? Não se comparar, por exemplo, a ligação de hidrogênio com o dipolo e íon, que vamos ver ali na sequência, certo? Então, vejam só. Este primeiro, então, ligação de hidrogênio, ou melhor, né? Não posso... não é uma ligação de hidrogênio, é uma força de van der Waals dipolo. Este segundo aqui, ó, uma ligação de hidrogênio, certo? Este terceiro aqui, ó, né, ó, não é uma ligação de hidrogênio, é um dipolo de van der Waals, certo? E este aqui, quero uma atenção especial para ele, que é o ClCl. Veja só, pessoal, o que acontece? Embora eu não posso dizer quem é o mais eletronegativo aqui, né? Eu falar, esse cloro é mais eletronegativo do que esse. Bem, mas é cloro e cloro, né? Como que eu vou saber aqui quem que é mais eletronegativo? Mas assim, se fosse possível nós verificarmos assim por uma pequena fração de segundos, este cloro poderia ser mais eletronegativo do que esse. Assim como este cloro poderia também ser mais eletronegativo do que esse. Então essa eletronegatividade aqui, ela fica nesse sentido aqui, ó, né, ó. Em algum instante, algum é mais eletronegativo, né? E em algum instante, algum é menos eletronegativo, né? Então ela fica aqui, ó, pulando. Então você é mais, você é menos, você é mais, você é menos. Agora eu sou menos, você é mais. Vai indo assim por diante, certo? Essa diferença que ocorre, mesmo que seja muito rápida, muito pequena, certo? Vai me dar uma espécie de dipolo aqui. Mas é um dipolo que eu chamo de dipolo instantâneo, certo? Então, ó, este dipolo aqui, o último aqui, ó, dipolo, certo? Instantâneo. Então, vai ter uma certa eletronegatividade, mas bem instantânea, né, certo? Então, vejam só, essa ou este Cl2 é uma substância simples, né? Ó, substância simples, substância composta, 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 composta. Substância simples, ligação covalente, certo? Molécula apolar, ligação apolar. Que tipo de interação apresenta? Um dipolo instantâneo. CH4, né? Ó, dipolo, força de van der Waals, ligação polar, molécula apolar. Um NH3, então, ó, um NH3, certo? Selecionar ele aqui, ó, um NH... Opa! Cadê? Um NH3, né? Um NH3, certo? É uma ligação de hidrogênio, certo? Esse hidrogênio, ou o nitrogênio, é bem mais eletronegativo que este hidrogênio. Isso é um dipolo, mas é um dipolo, certo? De uma substância composta, ou seja, é um dipolo, ligação de hidrogênio. Este BF3, certo? Tem ligação polar, a molécula é apolar, certo? É uma interação dipolo, força de van der Waals. A água também é uma interação dipolo, só que veja só, o oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Neste caso aqui nós temos uma ligação de hidrogênio, né? Então, ó, ligação polar, molécula polar. Neste caso aqui nós temos ligação apolar, molécula apolar. E a interação que eu vou chamá-la aqui vai ser uma interação do tipo dipolo instantâneo, ou seja, é uma substância simples com ligação covalente, certo? E aquela rápida eletronegatividade que aqui ocorre vai formar uma espécie de dipolo instantâneo, né? Instantâneo que pode ser aqui, você vai ficar olhando e caçando onde que é mais eletronegativo, não vai conseguir identificar, porque é muito rápido. Então esse aqui é um dipolo instantâneo, ok? Pois bem, pessoal, agora dá uma olhada nestes três exemplos que eu tenho aqui, ó. Três sais, certo? KCl, NaCl, Ki. São três sais. Esses três sais aqui apresentam algo em comum. É o tipo de ligação que eles fazem, né? Eles fazem uma ligação do tipo
iônica, né? Uma ligação iônica é aquela que caracteriza-se pela transferência de elétrons entre um metal e um não metal. Esta interação aqui, ó, que ocorre nestes 3 exemplos de ligações iônicas, é aquela que eu chamo de íon-íon, certo? Então o que nós temos ali, ó? Temos um K+, certo? Cl-, né? Então, ó, eu tenho um íon positivo, um íon negativo, certo? Íon com íon, interação íon-íon. Ali, por exemplo, eu tenho um sódio mais, certo? E eu tenho ali um cloro menos, né? Então, ó, cátion e ânion, ou íon positivo, íon negativo, interação íon-íon. No último exemplo, eu tenho um K+, certo? E um I-, né? A típica troca, ou a típica transferência de elétrons, né? Ó, potássio transferindo para o cloro, o sódio transferindo para o cloro e o potássio transferindo aqui para o iodo, né? Todos os 3 são exemplos de ligações iônicas, então todos os 3 apresentam essa interação do tipo íon-íon, né? Mas quando eu vou ter agora, né, ó, uma interação do tipo íon dipolo, né? Quando que eu tenho uma interação do tipo íon dipolo? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a água, né? Ó, a água, vocês viram lá que tem polaridade na ligação, né? Você tem um polo positivo e tem um polo negativo. Então você pode representar a água com um mais e um menos, né? Então esse aqui, por exemplo, vai representar a molécula de água, certo? Um mais e um menos. Veja só, pessoal. Esses 3 exemplos aqui, eles são solúveis em água, né? Então se a gente pegar, por exemplo, ó, qual é o comportamento deles em água? Então eles vão se separar lá, vão se dissociar em íon positivo e íon negativo. Agora, como que é esse comportamento do íon dentro da água? Veja só, a água, ela apresenta polo positivo e polo negativo. Então, se você tiver, por exemplo, né, ó, você tem lá dentro da água um Na+, né, ó, Na+. Em volta desse Na+, eu vou ter aqui, ó, um monte, né, deixa eu achar aqui, né, ó, um monte de cargas, de cargas negativas, né? Se eu pegar esse pincel aqui vai ser melhor, né? Então vou pegar aqui para representar o negativo. Em volta desse Na+, eu vou ter em volta dele toda a parte negativa, certo? Dessa água. Então vejam só, eu tenho uma interação aqui, ó, de polo, certo? Mas quando entra em contato com o sal, eu tenho uma interação do tipo íon dipolo. Aí qual vai ser o comportamento do Cl-? Bem, veja só. No caso do Cl-, em volta desse Cl- aqui, eu vou ter, né, ó, toda a parte positiva, né? Vamos lá, a água é positivo, negativo, certo? Este sal em contato com a água, ele vai apresentar algo parecido com essa interação aqui, certo? A parte positiva interagindo com a negativa e a negativa interagindo com a positiva. Este exemplo aqui é uma interação do tipo íon dipolo, correto? Eu deixei 2 exercícios, né, que falavam sobre geometria na página do Facebook. Aí quem tiver interesse em resolver, né, entra lá, posta a resposta e tal, né? Mas eu peguei 2 exercícios bem simples que acaba dando uma boa resumida em tudo isso que nós estamos comentando aí nesses 2 vídeos que terminam parcialmente hoje, né? Teremos uma continuação nos próximos dias aí. Postaremos mais novidades aí sobre esta parte da química, né? Que é um tanto fácil, certo? Mas exige ali uma atenção especial. Então, até mais, meus caros.